Os mistos são a vergonha do Nordeste? Muita gente já se fez essa pergunta, nós também já fizemos. E eu estou reeditando uma live antiga, da época da pandemia, onde eu e Fernando Santana, o Dragão Gaiato, fazemos essa discussão. Ela está dividida em duas partes. A primeira a gente vai direto ao ponto, falar sobre se os mistos são ou não são a vergonha da região Nordeste. E depois a gente explica um pouquinho os aspectos sociais, políticos e econômicos do porquê existirem os mistos aqui. Então, beleza? Assista esse corte, diga se vocês gostam dessas reedições de lives antigas. Inclusive, se você tiver curioso para ver toda a discussão, eu vou deixar linkado no primeiro comentário a live original e vou também deixar nos cards final, beleza? Então, siga o roteiro, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e considere também se tornar membro do nosso canal. Você me paga um cafezinho todo mês e ajuda a manter o nosso canal de pé. Valeu e até o corte. E a pergunta final: são a vergonha ou não são a vergonha do Nordeste? Os mistos, depois de passar por tudo isso, todo esse histórico, vou dar a minha opinião, acho que todo mundo já deve saber, acho que não é. Acho que cada um torce para quem quiser, fundamentalmente. Não dá para você dizer, você não pode torcer para isso, você está errado em ter seu coração apaixonado pelo Flamengo. Eu acho que essa abordagem, chamá-los de vergonha, chamar de um vexame da região, eu acho que ela em nada contribui porque afasta. Como é que eu quero trazer um cara para perto de mim e a primeira coisa que eu faço é xingá-lo, é botar uma faixa gigante dizendo que eles fazem uma vergonha. Que deselegante. Né? Então, Confiança e Vasco que vai rolar esse ano. Um homem roubado nunca se engana. Um homem roubado nunca se engana. Infelizmente, provavelmente sem torcida. Mas como é que eu vou chamar o cara que eu quero que na rodada seguinte venha pro meu lado, eu já vou xingá-lo enfim, que tipo de abordagem é essa? Mas que loucura é essa? Isso não faz o menor sentido. Então, pensando nessa ponto estratégico, acho que não é correto chamá-la de vergonha, e no geral também, cada um torce para quem acha. Você que acha disso, DGzinho, para a gente falar com o nosso público? Na verdade, dizer isso, assim, eu não consigo dizer que é vergonha, sabe? Até por conta da minha própria história. Eu não escolhi. E assim como muitos que estão nos assistindo e que vão para a arquibancada também não escolheram. Foi time que o pai, o vizinho, o irmão, o tio, o primo, alguém colocou e você cresceu com aquilo, meu amigo. Como é que você tira uma coisa que está dentro da sua história enraizada desde pequena? A primeira camisa que você ganhou foi tal. Então, é difícil julgar como vergonha e realmente acho que tem muita gente querendo dizer como é que você tem que torcer, sabe? Se você assiste só um jogo, se você acompanha de longe, você gosta do time, você é. E não, nem por isso você deve ser julgado ou execrado, massacrado por qualquer outra coisa. É verdade. Você gosta do time, às vezes você não tem nenhuma camisa. Eu queria até lançar uma campanha aqui que diz que é azulina, mas não tem uma foto com a camisa no feed. Eu canso de ver a galera seguindo, curtindo a página. Eu entro no perfil da pessoa para curtir também alguma foto com a camisa do Confiança. Quando eu clico, eu disse, cadê a foto dessa pessoa com a camisa do Confiança? Não tem. Aí às vezes dá até vontade de tirar essa onda assim, pô, velho, tá faltando aí, né? Vamos fortalecer. Mas não dá para julgar, cada um sabe da sua vida, realmente, e é isso, como você estava falando. Quando a pessoa vai, se ela se sente num ambiente confortável, se ela gosta da torcida, se a torcida canta do início ao final, se faz uma festa bonita, a tendência da pessoa voltar no outro jogo como simpatizante é maior, e aí vai se conquistando, né? Vai se conquistando. Então, acho que essa fala daí é coisa de quem quer impor. E não é assim que a gente vai conseguir nada, a gente vai conseguir mostrando o nosso valor. Caralho, o maluco é brabo. Beleza. Inclusive, deixa eu falar uma coisa assim, de impor como as pessoas vão torcer, existe muito aquela coisa, não, torcida é igual a torcida da Argentina, que canta o jogo todo, mesmo que o time tome de 5-0, os caras lá estão torcendo, estão gritando, então, não, torcedor tem que ficar em pé. Eu torci muito tempo em pé, eu gostava mesmo. Mas
vai chegando aos 40 anos, o joelho já não aguenta mais. Idoso é covarde, rapaz. Então, eu prefiro agora ficar sentadinho lá. Só não peço pra galera, pra quem tá em pé, eu só não peço pra baixar. Se eu sei que naquele setor vai ficar muita gente de pé, eu vou pro outro setor, porque na época que eu ficava de pé, eu achava um saco. Eu tava de pé, os caras, ei, senta aí. Porra, velho. Ficado gigante, cadeira pra caralho, vazia, e você quer ficar aqui onde eu tô. Mas, enfim. Não, sem dúvida. Eu tenho um estilo mais parecido também com esse outro, mas também acho que foi meio sempre, assim. Eu gostava mais de torcer sentado mesmo e levantar na hora do momento, assim, olha, vai sair o gol. E ia para assistir o jogo. Tem uma relação com a cadeira branca ainda que eu meio que não gosto. Quando eu vejo uma pessoa na cadeira branca, eu digo assim, pô, velho, por que você tá na cadeira branca? Venha pro meio da galera. Só que aí a gente pode entrar depois para um outro programa na discussão da violência e o impacto disso, né? No futebol, na ida das pessoas aos estádios. E a cadeira branca ainda é um lugar muito de uma sensação de mais segurança, né? Então, até a dúvida da cadeira branca eu estou aprendendo a acolher também agora. Cara, a minha bronca com a cadeira branca, eu só fui lá 2 vezes e perdeu as 2. Então, nunca mais eu passo perto daquela cadeira branca. Senta que lá vem a história. O que são os mistos? Então, definindo, basicamente, misto é aquele torcedor que torce para um time do Nordeste e um time do eixo Rio-São Paulo. Claro que você ainda vai encontrar torcedores que torcem para esse time do Nordeste, mas também torcedores que vão torcer para times de outras regiões, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, sei lá, do Paraná, mas eles são uma minoria, muito minoria mesmo. Normalmente, esses mistos torcem para os times do Rio de Janeiro e São Paulo, notadamente Corinthians e Flamengo. Claro que São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama, esses têm uma boa porcentagem. Já Fluminense, Botafogo e Santos já tem uma porcentagem menor desses times. Então, essa é a definição de mistos e como eles surgiram. Basicamente, eles surgiram como o início da mídia de massa e o apagamento do futebol no Nordeste. Como acontece isso? O início da mídia de massa no Brasil, basicamente o rádio, ele surge junto com a ascensão do futebol também no Brasil. O futebol no Brasil nunca foi essa paixão nacional, esse traço cultural. Não é que ele nunca foi, nem sempre foi esse traço cultural que nos une. Então, com isso, quando o futebol é vice-campeão mundial em 1950 no Maracanã, alguns anos depois, 8 anos depois, com campeão mundial, aí vem bicampeão mundial em 62, aquela geração de Pelé, de Garrincha. Então, no momento em que o futebol brasileiro começa a mostrar sua força, a mídia de massa também começa a mostrar a sua força. E aí, essa mídia de massa, ela basicamente transmitia jogos dos times do Rio de Janeiro, que era a Rádio Nacional, logo depois a Rádio Globo. Por isso se proliferou tanto o futebol do Sudeste, o futebol do Rio de Janeiro, basicamente. Os times de São Paulo, eles passam a ter maior torcida já para o fim da década de 80, por conta porque você ligava o rádio, era a sua principal forma de acompanhar, principalmente no interior ou nos bairros mais afastados, era através do rádio, e o rádio mal tinha a cobertura local. A transmissão dos jogos era basicamente dos times do Rio de Janeiro, logo depois de São Paulo. A mesma coisa quando a TV passou a ser o principal meio de massa para isso. Quando veio a história de ser da mídia televisiva, também os times do Rio de Janeiro e agora também de São Paulo, até por ter mais recursos da tecnologia, acabaram sendo mais transmitidos. Eu deixei um pouco mais novo que eu, mas ele deve lembrar como era uma coisa rara, uma coisa assim especial, ver o Confiança na TV.
Hoje a gente reclamou, ficou puto da vida porque não transmitiram Confiança 4 de Julho. Mas quando a gente cresceu, a exceção era ter jogo transmitido. Tinha jogo transmitido, sei lá, 1 a cada 2 anos. Era a coisa mais rara do mundo. Quando calhava do Confiança ou do Sergipe, cair no mesmo chave de Copa do Brasil que um time do Eixo. E mesmo assim tinha que ser o time do Eixo, que naquele dia não tinha nenhum outro jogo mais atrativo dentro do horário, enfim. Tinha que todos os astros se alinharem para que ter a transmissão do futebol nordestino. Não, do futebol sergipano. Eu vi, Mike, assim, uma questão em relação à rádio, sabe? Porque o rádio era, há alguns anos atrás, um veículo de comunicação de massa, e que a TV as pessoas tinham mais dificuldade de ter tanto acesso como ter a transmissão, né? Uma transmissão de TV hoje já é caro, imagine há alguns anos atrás. Então, no rádio, eu vejo até que alguns, não sei, eu posso estar muito enganado porque eu não vivi aquela época e também não tem registro de muita coisa. Mas eu tenho a impressão também de que alguns grandes times de fora foram até mais grandes, digamos assim, né? Eles foram maiores por conta de rádio. Tinha jogadores que todo chute era golaço, né? O cara não tinha nem condição de jogar para saber. Porque o narrador sempre fazia questão de dizer isso. Tira a zaga, voltou a bola, Eduardo dominou a bola no peito, bateu, a bola vai pra fora, um quilômetro pra fora, essa bola quase entra em Bruno, é garotinho. Eu acho que o papel da rádio é importante para isso, e os alcances das ondas AM, né, elas chegam muito aqui no Nordeste, por conta de ter uma maior raio de alcance. Então, é algo importante a se considerar também. Valeu. Eu estava estudando para o tema, eu vi que teve até um aspecto geográfico, que a Serra do Mar impedia que as ondas da Rádio Nacional chegassem em São Paulo, em parte do Paraná, e não chegasse no Rio Grande do Sul, ao passo que chegava em Santa Catarina. Então, em São Paulo, basicamente ficou blindada da influência carioca, diferente de Minas Gerais. Minas Gerais, ela tem a força de Cruzeiro Atlético na capital, na grande Belo Horizonte, mas no interior tem muita penetração dos times do Rio e de São Paulo, mas principalmente do Rio. Até falam que Juiz de Fora é a maior cidade carioca fora do Rio de Janeiro. O Paraná, por sua vez, aonde essas ondas chegavam, que é ali no norte, a região de Londrina, tem muito torcedor de outros times, mas na região metropolitana ali de Curitiba, os times grandes são fortes. Já Santa Catarina veio a ter um despertar dos times locais bem recente, ainda é muito grande a presença de torcidas de Flamengo, Vasco, Corinthians, enfim. Essas questões da mídia de massa e tal. E claro que a mídia impressa também ajudou muito. Você falou que era difícil fazer a transmissão. Imagine você tirar foto de Confiança em Santa Cruz de Estância, lá no estádio da Vila Operária. Era muito complicado, então devia ter uma notinha, porque assim, não tinha nem telefone direito para alguém mandar essa reportagem lá para cá. Devia ter uma notinha de quem viajou para cobrir esse jogo, se é que viajavam. E na página principal era Garrincha de um lado, Pelé do outro. Isso com certeza colaborou demais para o fortalecimento aí dessa questão da mídia, dos times de fora aqui no Nordeste.